minutos, vamos tratar aqui de um assunto que diz respeito à vida de todos nós, a questão da qualidade do atendimento médico. Nós estamos em contato com o presidente da Associação Paulista de Medicina, Dr. Antônio José Gonçalves, para falar sobre esse número impressionante. Só nos 2 últimos anos, o Ministério da Educação aprovou a abertura de 77 novos cursos de medicina no país. Doutor Antônio, não é muito curso, não? O que está acontecendo? Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lobato. Bom dia. Lobato, é uma satisfação muito grande falar com vocês e bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. Essa situação é uma situação que a gente já vem denunciando há alguns anos, né? Esses 77 são a ponta do iceberg. Hoje nós temos no nosso país 494 cursos de medicina. 80% deles privados, instituições privadas. Isso mostra o mercantilismo que está acontecendo na formação do médico. E isso impacta na qualidade da formação. A formação do médico está muito ruim, né? Pra vocês terem uma ideia, na última avaliação do MEC, de 300 escolas, não foi das 490, nós tivemos apenas 6 que tiveram a nota máxima, conceito ótimo, né? 30 escolas tiveram conceito 1 e 2, que seria péssimo e ruim, né? E esses médicos saem com o diploma e vão atender diretamente a população. Veja, nos Estados Unidos nós temos 180 escolas médicas, com uma proporção de médicos para 1.000 habitantes de 2,8, 2,9 por 1.000 habitantes, que é o recomendado pela OMS, né? Na Índia, né, é o único país com 1,4 bilhão de habitantes, é o único país que supera o Brasil. O Brasil é o vice-campeão em número de escolas médicas. E essa abertura desordenada, que começou a partir de 2013 com o programa Mais Médicos, e também com muitas autorizações dadas pelo judiciário para que as escolas funcionassem, né, nós chegamos a esta situação. Hoje a situação é gravíssima, né? A residência médica, que é um passo importante na formação do médico, e nós tínhamos vagas para todos, até 20 anos atrás, nós tínhamos vagas para todos os residentes. Formavam-se aproximadamente 20.000 médicos e tem 20.000 vagas para R1. E a residência médica é fundamental na formação do especialista. Hoje, vão se formar, com essas 494 escolas soltando 600 alunos em média cada uma, vão se formar 50.000 médicos por ano. E as vagas de residência não subiram. Então, veja, hoje a qualidade não é boa. Essas escolas não têm professores, não têm hospital, né? Essas escolas são autorizadas a funcionar sem ter um hospital, né? Não tem uma infraestrutura mínima formada. Como assim? Esses médicos não são treinados na prática? Eles não passam por residência e vão medicar? Exatamente. Eles não têm uma prática adequada. Se tem, é uma prática em hospitais conveniados com essas empresas de ensino, né? Sem a estrutura, sem corpo docente, sem um instrutor para realmente ensinar os alunos que lá estão como é que se examina um doente, como é que se tira uma história clínica, quais são os exames que devem pedir. E isso vem acontecendo no Brasil inteiro. Doutor Antônio, hoje é uma responsabilidade ou um papel do hospital, no momento da contratação, medir a qualidade do médico que está contratando? Por exemplo, eu, quando procuro um pronto-socorro, devo confiar que o hospital que eu procurei fez o papel dele? Teoricamente, sim. Existem alguns hospitais de melhor nível, no nosso estado, por exemplo, na nossa capital, né, que optam por contratar apenas especialistas que tenham o título de especialista dado pela Sociedade de Especialidade. Isto sim é uma chancela na qualidade do médico, né? O que acontece é que muitas vezes o médico se forma e vai trabalhar, e muitas vezes ele vai numa UBS, que é a porta de entrada para ele, né? Ele não vai conseguir trabalhar num hospital de alto nível logo no início da sua carreira.
né? E quem vai nessas unidades de saúde públicas é o pessoal de mais baixa renda, né? E que sofre as consequências dessa formação inadequada. Quer dizer, isso, além de tudo, é uma injustiça social, né? Porque faz com que essas Exatamente. pessoas de baixa renda sejam as mais prejudicadas. Só se salva, se livra disso quem vai pagar médico particular, quem vai pagar um hospital mais caro, quem vai pagar um convênio mais caro. É isso, né, doutor Antônio? Infelizmente, nós temos dois tipos de medicina no nosso país. Infelizmente, né? Eu sou professor da Santa Casa, já saí de lá há um ano e pouco, fui professor titular de cirurgia lá, e tive muito contato com residentes, com alunos e com esse pessoal mais pobre, digamos assim, com menos condições sociais, né? Lá a gente ainda faz uma medicina muito adequada, mas mesmo assim ainda faltam alguns equipamentos, porque o próprio SUS não cobre alguns equipamentos, né? Então, veja, há necessidade de a gente incrementar o SUS. O SUS paulista aqui em São Paulo melhorou muito a situação das Santas Casas, muito, porque praticamente quintuplicou a tabela SUS nacional. E isto melhora a condição do hospital e, consequentemente, melhora a formação do médico. Agora, doutor Então, Antônio, nós temos que investir. doutor Sim. Antônio, na advocacia há o exame da ordem, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil. Nenhum advogado formado, nenhum bacharel em direito se torna advogado antes de conquistar esse número de ordem, essa autorização para poder advogar. Não seria o caso também desse tipo de exame para os médicos? É o que está sendo chamado de OAB dos médicos, né? Exatamente, Lopato. E nós estamos brigando por isso já há alguns anos. Existem várias solicitações, desde 2008, que as entidades médicas vêm brigando pelo exame de proficiência, né? Isso hoje eu acho que é fundamental. Existe um projeto no Senado, existem 9 projetos na Câmara Federal. Esse do Senado já está caminhando bem. Nós já fomos lá algumas vezes, já houve audiências públicas, e nós estamos pedindo, as entidades médicas estão unidas nessa reivindicação, de que o médico, ao se formar, tenha o seu conhecimento não presumido, mas aferido por uma prova de qualidade, da mesma maneira que a OAB faz isso. Há um lobby contra isso, é isso, professor? Sem dúvida alguma. Um lobby das escolas médicas, né? Que realmente, vou dizer, compram pessoas para que elas possam abrir os cursos, né? E, inclusive, eu não tenho prova disso, mas seguramente existe um lobby enorme das escolas para que esse exame não seja feito. Porque, veja, uma escola que vai reprovar 50%, 40%, você acha que essa escola, o pai vai pagar o curso para o médico? Ou para o aluno, desculpe? Entendeu? Não vai. Então, elas vão se fechar se isso acontecer, né? Então, veja, essa acho que é a saída que a gente vê mais urgente. Então, a necessidade absoluta de nós aprovarmos esse projeto no Senado. Eu acho que falta pouco para isso. E o apoio da imprensa é fundamental para que isso aconteça. Doutor, o senhor comentou que o Brasil é o vice-líder no ranking de médicos por habitante ou algo do tipo. Hoje, já há o desemprego para médicos, porque eu cresci ouvindo que talvez a única profissão que você nunca estaria desempregado é a de médico, porque é fundamental. Já está tendo desemprego? Já começa a ter, sim, né? Já começa a ter dificuldade em se conseguir plantões, porque, veja, além de nós termos um índice de médicos já superior, ele está no índice da OMS por enquanto, mas daqui 10 anos nós vamos ter o dobro, nós vamos ter 6 médicos por 1.000 habitantes. É absurdo isto, né? Os Estados Unidos têm 3, como eu já disse, né? Então isso já vem acontecendo, né? E isso precisa ser, de alguma maneira, combatido. O problema maior nosso não é o número de médicos, né? Primeiro é a qualidade. E segundo, é a má distribuição de médicos. Nós temos zonas vazias de assistência médica.
Aqui no estado de São Paulo, se a gente pegar a região ali do Vale do Ribeira, é muito ruim. Se a gente pegar médicos da região norte no Brasil, nós vamos ter meio médico por 1.000 habitantes. Veja a discrepância que existe. Então, há que se. E esse é a segunda batalha nossa: é criar uma carreira de Estado, como existem para os juízes, para os procuradores da República, né? Que a gente oferece em todos os municípios que nós tivemos. Aí não, no doutor, nosso país. aí não. Carreira igual procurador e juiz não, porque aí vira aquela história de penduricalho, salários milionários. Eu acho que tudo que o senhor falou até agora eu concordo, mas carreira igual procurador e juiz chega, a gente já tem muito. A gente precisa diminuir o número de juízes e procuradores, pelo menos com esses salários que eles ganham aí. Veja, eu só vou lhe dar um exemplo que eu tenho na minha família. Eu tenho um filho que é procurador da República, né? Ele está trabalhando hoje em Dourados, mas ele já ficou 4 anos em Vilhena, em Rondônia. Agora ele foi transferido para Dourados, está lá há 3 anos. Ele agora casou há 2 anos, vai ter o seu filho, e ele precisa de uma progressão na carreira. E o salário dele é na faixa de R$30 mil mês. Sendo muito claro com você, viu, Sabino? Então, veja. Salário. Bom, mas essa não é a discussão aqui. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor disse que o Mais Médicos, aquele programa federal, no segundo governo Lula, né, que iniciou esse processo de deterioração da carreira de médico, ou pelo menos do ensino médico. Por quê, hein? Então, na realidade, naquela época, havia realmente uma falta do número de médicos, né? E na lei do Mais Médicos, né, para se preservar a qualidade, está escrito, se não me engano, no artigo 5 dessa lei, né, que para cada vaga criada na graduação, seria criada uma outra vaga de residência médica. E isso não aconteceu, né? Então, realmente, naquela época havia isto. Só que as entidades privadas que abriram as escolas, elas viram nisso um grande negócio. Veja, a mensalidade média de um curso de medicina, de um aluno, é por volta aí de R$12 mil. Tem escolas que chegam a 15, 16 mil reais. Veja, multiplique isso por 100 por ano, multiplique por 6, né? Para cada médico se formar, ele investe aproximadamente R$1 milhão, né? Então, é um valor muito grande, e isto é um chamativo para as escolas ganharem dinheiro, tendo como primeira preocupação o dinheiro e deixando o ensino, a qualidade, em segundo plano. Doutor, o Brasil, sempre que aparece algum novo ranking anual na qualidade de faculdades de medicina, tem algumas que costumam estar entre as 10 primeiras da América Latina. A Universidade de São Paulo, a Unifesp, que é a Federal de São Paulo, a Federal de Minas Gerais também sempre muito bem ranqueada, a Unicamp em Campinas. A USP foi a primeira que eu mencionei aqui. Hoje, existe alguma forma da gente comparar com outros países o nível geral de formação de médicos e que isso evidencia de fato que ainda existem ótimos médicos sendo formados no Brasil, mas que na média vem caindo? Aliás, nessa atuada da pergunta do Lupato, professor, eu acho que a gente tem vários países dentro de um só, né? São Paulo é incomparável com o resto do Brasil, não é isso? Exatamente, né? Exatamente. A qualidade, nós temos cursos excelentes aqui. Tanto que nós temos uma medicina praticada aqui nos grandes centros, principalmente, que ela é comparável à medicina feita na Europa, nos Estados Unidos. Nós fazemos tudo aqui, né? Tudo. Transplantes, tratamento de câncer, enfim, as cirurgias minimamente invasivas, né? Nós temos uma expertise muito grande nisso aqui. E fazemos isto, né? Agora, o que a gente vê é que, com essa tendência dessa formação inadequada, isso deve piorar com o passar dos anos. E isso no fundo, vai acabar enterrando a profissão médica, né? Vai degringolar de uma maneira tão grande a formação, né? Que Veja, a Unicamp que você citou, né? Eu estava ouvindo outro dia o professor bom, não me recordo o nome, Gilson Barreto, que foi professor da Unicamp,
né, dizendo que ele já teve alunos lá que escrevem osso com C cedilha, alunos de medicina da Unicamp. Então, vejam, né, isso está acontecendo no nosso país e isso não pode passar desapercebido e nós temos responsabilidade nisto. Né? Nós temos responsabilidade em denunciar e em corrigir isto. E a Associação Paulista de Medicina, junto com a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, nós estamos unidos, batalhando contra essa situação e tentando buscar uma solução para isso. Doutor Antônio José Gonçalves, presidente da Associação Paulista de Medicina, muito obrigado pelas suas informações aqui e importante a denúncia que o senhor faz. Vamos continuar nesse assunto. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado.